Vamos nessa então, meu povo. Vamos começar nossos estudos aí, preparatórios de INSS ou Polícia Rodoviária Federal. Claro que a primeira coisa que a gente tem que desenvolver aqui é a ideia sobre a organização da administração pública, né? E você sabe que ali dentro, esse assunto ele vai abranger o quê? Primeiro, aquele papo de direito público ou direito privado, que não é lá um assunto muito cobrado em concursos desse tipo, concursos policiais, até mesmo concurso da INSS, tá? Mas assim, o que você precisa lembrar? Dentro da organização administrativa, a gente vai encontrar pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado. O que isso significa para você necessariamente? Significa que quando você trata de uma PJ de direito público, você está falando de uma entidade que, além de todas as obrigações naturais da prestação do serviço ou da regulamentação de determinada área, além de todas essas obrigações naturais do Estado, ela vai ter prerrogativas inerentes à atuação do Estado. Uma das formas mais naturais que ele tem, né, que essa entidade pública tem, de fazer atender à vontade do Estado perante uma sociedade, é ter prerrogativas e poderes que naturalmente não se tem numa relação comum. Só para te lembrar, por exemplo, a questão dos bens públicos, né? Numa entidade de direito público, os bens são públicos naturalmente. Então você não pode usucapir, você não pode tentar, né, retirar aquele bem da administração para você, privado, conseguir uma reparação de dano, sei lá, para conseguir uma recuperação de valores. Eu estou até antecipando o assunto, mas é só uma observação. Prazo processual em dobro, né? O prazo que você, pessoa comum, pessoa fraca, né? No meu caso também, tem numa relação processual normal, o Estado vai ter em dobro. Por quê? Porque é de direito público. Se é de direito público, ele tem que atender à supremacia do interesse público sobre o privado. E para conseguir atender essa supremacia, qual é a grande jogada? Possuir prerrogativas que numa relação comum não existem. Agora, mesmo dentro da administração pública, nós vamos ter pessoas jurídicas de direito privado. Qual é a grande marca desses caras? Eles têm prerrogativas? Não. Prerrogativas são próprias de PJ de direito público. Só que, tal qual as PJs de direito público, as de direito privado também sofrem restrições do Estado. Lembra daquela dualidade, né? Você tem um princípio da supremacia do interesse público que se depara com o princípio da indisponibilidade. Então, o que eu vou te falar agora vale tanto para o público quanto para o privado, não importa. Compõe a administração pública, vai recair sobre essas regras, as chamadas restrições ou limitações do Estado. Também nós temos as clássicas. Quer adquirir alguma coisa? Licita. Né? Quer contratar alguém? Faz concurso. Então, qual é a jogada? As PJs de direito privado não vão ter prerrogativa, prazo processual em dobro, os bens não são públicos naturalmente, você vai ver isso comigo mais pra frente, você vai tratar o bem público num caso muito específico, mas não são naturalmente públicos. Eles são privados, eles vão morrer privados. Então, as prerrogativas são distintas. Não vai pagar nada em precatório, né? Fila de precatório é para administração pública, de direito público necessariamente. Então, primeira coisinha básica é para te lembrar que, repito, não é lá muito explorado nesse tipo de prova que a gente está se preparando. Se é de direito público, tem prerrogativas e sofre restrições. Se é de direito privado, não tem prerrogativa nenhuma, mas sofre as restrições também porque compõe a administração pública. Tem que prestar conta, sofre controle das entidades externas, tá? Então isso é uma coisa que é importante você lembrar. Mas tem uma segunda coisa ali que isso é sim explorado pelas bancas, né? Você lembra que a organização administrativa subdivide em administração pública direta, que você tem União, Estado, DF, municípios, né? E que você tem administração pública indireta, autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas. Aqui que está o ponto que eu preciso que você revise e leve bem para a sua prova. Vamos para a tela aqui, eu quero te mostrar umas coisinhas. Primeiro, quando a gente está falando de uma autarquia, o que eu preciso lembrar de características? Esse aqui que é o grande ponto. Primeiro, a autarquia é uma PJ de direito público. Se ela é uma PJ de direito público, o procedimento para o seu surgimento ele é derivado da lei. Você precisa de uma lei para criar e também para funcionar. O que eu quero que você lembre em relação a isso? Olha só, quando você trata da autarquia, lembra do seguinte, basta a edição de uma lei, porque se você quiser criar entidade da administração pública, não importa se é direta ou indireta, tem que ter uma lei. Isso é uma coisa definitiva. Lei anterior para a criação de entidade, para surgimento de entidade. Só que no caso da autarquia, basta você editar uma lei que ela já cria e já começa a funcionar. Você pega uma autarquia tipo, sei lá, o Banco Central, por exemplo, né? O próprio INSS, né?
Você pega essas autarquias, você vê que elas são entidades o quê? Elas são umas entidades que bastou editar uma lei. Tem uma lei federal que diz, ó, fica instituída, não é, na época, né, das antigas, o INAMPS, né, o atual INSS, eu sou do tempo do INPS, eu não sou tão velho assim também não. Mas veio a lei, ó, fica instituído o INAMPS, tal, que vai ter a função, tal. Amigo, editou a lei, já está funcionando. Então basta editar a lei, essa lei já vai criar a entidade e vai estabelecer o seu funcionamento, beleza? Voltando ali para a tela. Então, cuidado que a lei aqui, ela é uma lei de criação, então a lei cria a autarquia e o seu funcionamento é imediato, perfeito? Outra coisa sobre a autarquia que eu preciso lembrar é o quê? A autarquia, tal qual qualquer outra entidade, ela possui autonomia. Qualquer outra entidade da administração pública em geral tem autonomia. A questão é que ela não tem autonomia legislativa. Lembre-se que as únicas entidades da administração pública que possuem a chamada autonomia legislativa, capacidade política, são entidades da administração pública direta, União, Estados, DF e municípios. Então, por isso que você acaba estudando técnica administrativa, que eu coloquei o vídeo para você revisar, a descentralização. O que é a descentralização? É quando a administração direta institui a administração indireta. Porque você tem que passar a partir do seguinte princípio. Quer descentralizar? Tem que ter lei. Para ter lei, tem que ter capacidade legislativa. E para ter capacidade legislativa, tem que ser União, Estados, DF ou um dos municípios. Percebe? Então, por isso que a descentralização é uma técnica que só pode ser realizada pela administração direta, instituindo entes para administração indireta. Beleza? Então, lembre-se que apesar da autarquia, aí você acaba lembrando, pô, mas Dalmo, o Banco Central regulamenta, a CVM regulamenta, ela cria um monte de portaria, um monte de resolução, um monte de instrução. Ótimo, não confunda, né, o poder regulamentar, o poder normativo, nesse caso aqui, com a ideia de poder legislativo. Quem legisla é a administração pública. Uma autarquia, quando ela tem o poder de regulamentar, que não é qualquer uma, quando ela tem o poder de criar uma norma regulamentadora, ela não está produzindo lei. Ela está produzindo resolução, portaria, né? Então toma muito cuidado para você não confundir. Esse é um assunto até que é importante também, que também não é lá... A gente vai fazer uma revisão rápida, também não é lá muito pesado, que são os poderes que costuma cair em prova, mas são os poderes, né? Então, só para te lembrar, ó, voltando... Quando você fala em autonomia, ela tem autonomia financeira, ela tem autonomia administrativa, mas ela não tem autonomia legislativa, beleza? Outra coisa em relação à autarquia que eu preciso que você lembre muito bem é que toda pessoa que faz concurso público para uma autarquia, ela é um agente público conhecida como servidor público. O que significa isso? Ser servidor público significa que o seu regime de direitos é o chamado regime estatutário, beleza? Então, isso em relação à autarquia. Quando você trata da fundação pública, o que eu preciso também fazer aqui com você? Na fundação pública, ela é uma PJ de direito privado. Isso daqui não tem discussão. Pelo amor de Deus, não se esqueça. No Brasil, nós aceitamos as duas entidades. A fundação pública ela pode ser constituída de direito público ou de direito privado. Se a sua prova põe para você que você está perante uma fundação pública de direito público, você vai tratar ela como autarquia. Então você vai dizer que ela é uma PJ de direito público, o nome já disse tudo, que ele tem autonomia, mas não legislativa, tal qual os outros, que são servidores públicos e, consequentemente, eles são estatutários, e o cara vai ter a sua entidade criada através de lei e vai funcionar. Então, na verdade, a fundação pública de direito público é uma autarquia, tá? Lembre-se dos tipos de autarquia que nós temos. Essa daqui é a chamada autarquia fundacional ou fundação autárquica, beleza? Agora, quando é constituída de direito privado, ela é a fundação pública propriamente dita. Isso é uma coisa que eu sempre gosto de destacar. Ó, se aparecer na prova uma fundação pública e não falar mais nada, é óbvio que você está perante uma fundação de direito privado. Você só vai se preocupar em aplicar regras de autarquia na fundação pública se o enunciado for direto. Uma fundação pública de direito público, aí você vai fazer o quê? Não é fundação pública, é autarquia. Eu vou te chamar de fundação pública, mas não é uma fundação pública, tá? Eu vou olhar, é que nem olhar pro Dalmo. Parece gente, mas não é. A fundação pública de direito público parece fundação pública, mas não é. Beleza? Voltando para a tela. Uma segunda coisa, como é que se cria? Obviamente, mediante lei. Então, na verdade, né, deixa eu até me corrigir para não falar merda para você. Em relação à fundação pública,
Não existe a palavra criar necessariamente, né? Existe a palavra autorizar. Ela é autorizada por lei. Lembre-se que a Constituição vai dizer, né? Criada por autorização legislativa. Tá? Então, ela é autorizada por uma lei, então você edita a lei autorizando o surgimento daquela fundação pública, mas como ela é de direito privado, ela tem que seguir o propósito do direito privado. E o propósito do direito privado é o seguinte: quando você tem a criação de uma entidade privada, você tem duas etapas: a criação e o registro dessa entidade, para que ela comece a funcionar. É igual você montar uma empresa. Não adianta você constituir a empresa e falar, uhul, beleza. Não, você tem que registrar, tem que fazer procedimento civil. Como a fundação pública de direito privado, eu preciso registrar. E como que esse registro acontece? Esse registro acontece, o seu funcionamento inicia a partir da redição de uma lei complementar. Nunca se esqueça disso aqui. Se aparecer na sua prova, a fundação pública foi criada por uma lei complementar. Tá certo? Nem um pouco. A lei que cria não é uma lei complementar, é uma lei normal ou uma lei ordinária. Se ele falar, a fundação pública tem seu funcionamento a partir da edição de uma lei ordinária, tá certo? Também não. A partir da edição de uma lei complementar. Isso é um tipo de lei. E como você tem um tipo de lei, você tem que respeitar esse tipo de lei, né, dentro da sua prova. Então nunca coloque, pelo amor de Deus, que uma lei complementar autoriza ou que uma lei ordinária permite funcionamento. O que seria esse funcionamento? Esse funcionamento nada mais é do que a lei complementar dizendo quais são as áreas de atuação da fundação pública. Então ela vai atuar na área de pesquisa, na área de educação, cultura, lazer, algo que seja benéfico à sociedade, proteção de direitos, por exemplo, dos índios, caso da FUNAI, né, em relação à saúde, a FUNASA e por aí vai. Beleza? Ainda na fundação pública, lembre-se que, apesar de ser uma entidade bem parecida com uma entidade autárquica, mas a autarquia ela exerce função típica de Estado. A fundação pública não, ela exerce função auxiliar, complementar de Estado. O que você vai dizer? As pessoas que fazem concurso público para uma fundação pública, elas serão consideradas servidoras públicas. Então, o cara é um servidor público. Logo, ele vai ter o seu regime de direitos como regime o quê? Estatutário. Então toma muito cuidado para você acabar não confundindo a ideia que, mesmo sendo uma de direito privado, ele não vai ter um regime seletista. O regime dele será um regime estatutário. Então se ele falar, o cara que fez concurso para uma fundação pública, ele vai ter regime seletista como seu regime jurídico. Não, o regime jurídico será estatutário. Vem, Vitor, vai. Deixa eu colocar isso aqui para não atrapalhar a gente. Então, beleza, vamos lá. Então, para a gente poder seguir e terminar essa ideia, nós temos também as empresas, deixa eu trocar aqui as empresas estatais. Quem são as empresas estatais? São aquelas entidades que têm cara de direito privado, que são de direito privado, que são regidas pelo direito privado, têm nojo de direito privado, mas que compõem a administração pública. Então, não à toa a gente chama de empresa. Toda empresa tem ideia de direito privado, mas é uma empresa estatal. Tá? Então, quais são as estatais? Você tem as sociedades de economia mista e você tem as empresas públicas. O que é importante você lembrar? Primeiro, que elas são iguais. Ambas são de direito privado, logo não tem prerrogativa, mas sofrem restrições, tal qual a fundação pública. Ambas são autorizadas por lei para que surjam. Então, tal qual uma fundação pública autorizado. Só que, para que possam funcionar, o seu funcionamento exige registro civil, diferente da fundação pública, né? Lembro você que no caso da fundação pública, você precisava... A etapa de registro civil é a edição de uma lei complementar. Aqui na empresa estatal, não. A etapa de registro civil é o próprio registro civil. Então você vai ter que ir lá para o CNPJ, né, ou para a junta comercial. Lembrando que... Por que isso aqui é importante? Porque quando você registra uma empresa estatal no CNPJ, ela vai ser uma prestadora de serviço público. Então, não se esqueça que toda autarquia e toda fundação pública, elas necessariamente são prestadoras de serviço público. Agora, empresa estatal não. A empresa estatal pode ser que ela seja
uma prestadora de serviço público, mas ela também pode ser, se for registrada na junta comercial, ela pode ser uma exploradora de atividade econômica. Então, nesse caso aqui, né, não se esqueça que as estatais têm essa diferença. Por que é tão importante para a estatal o registro civil? Porque é aqui que você vai saber se ela presta serviço público ou se ela exerce apenas exploração de atividade econômica, tá? Além disso, você tem que lembrar que ambas, até por uma questão de lógica, possuem seus empregados públicos. Então o cara faz concurso, mas ele não tem direito a regime jurídico estatutário, ele sim será um seletista. Porque, como eu te disse, toda boa e velha empresa estatal ainda é uma empresa. Apesar de compor a administração pública, ainda é uma empresa. Então eu preciso sempre lembrar que esse cara não vai ter prerrogativas de Estado, e esse cara não vai ter nem servidores estatutários. Porque eu não posso ficar dando poderes para eles que vão acabar trazendo situações em que exista ali um confrontamento de direitos com outras entidades privadas. Deixa eu até te mostrar uma coisa para você não esquecer. Nunca se esqueça que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é uma empresa pública. Só que ela é a única que possui prerrogativas de Estado. Prazo processual em dobro, pagamento através de precatório. Por quê? Porque o STF quis assim. Qual é a jogada? O STF entendeu o seguinte: olha, os Correios não têm concorrência, ninguém concorre com ele. Então, por que quando você tem uma empresa estatal, Banco do Brasil, você não dá prerrogativas de Estado para ele? Porque seria meio sacanagem, assim, seria uma concorrência desleal. O Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, o Banco do Brasil cheio, Itaú já falei, o Banco do Brasil cheio de prerrogativa, prazo processual em dobro, os outros na merda, e eles são concorrentes diretos, não tem lógica. Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública, não tem lógica ela ter prerrogativas e o resto não ter. Agora, de novo, por quê? Concorrência desleal. Quando você fala da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, não tem concorrência desleal. Por que não tem concorrência desleal? Porque não há concorrência. Então o STF disse que sim, aos Correios, a menos que no futuro você abra a concorrência, aos Correios aplicam-se as prerrogativas como se PJ de direito público fosse, tá? Por que eu preciso montar essa ideia? Porque eu preciso lembrar para você que esses dois caras são iguais, cara. Eles podem prestar serviço público, expor atividade econômica, são seletistas, eles são iguais. Agora, tem pontos em que eles são muito diferentes. E que são no capital de formação, beleza? Na classificação societária e também na questão de competência de julgamento. Então, CF, CS e CJ. Vamos lá. Capital de formação. Uma sociedade que é de economia mista, obviamente vai ter capital misto. Então, ele vai ter dinheiro público e privado ali. Qual é a regra? 50% mais uma ação com direito a voto. Eu sempre gosto de destacar isso. Tem que estar na mão do poder o quê? Do poder público. Então, quando você pensa numa sociedade de economia mista, o poder público obviamente vai ter dinheiro ali, só que 50% mais uma, ou seja, a maioria acionária, né? A posição de majoritário acionário, de controle da entidade, tem que estar na mão do poder público. Então, quando você for votar ali direcionamentos, formas de agir, organização, o poder público tem que ter uma palavra maior, porque seria meio idiota você trazer uma empresa privada para o Estado e falar para ele, fica à vontade, né? Mas lembre-se, não são todos os votos, tá? Não são todas as ações. Não, porque tem que ter mais da metade das ações. Não, mais da metade das ações com direito a voto, tá? Enquanto no caso da empresa pública, ela é 100% dinheiro público, não há dinheiro privado. Por isso que você não pode comprar ações da Caixa Econômica Federal, você não pode comprar ações da empresa de Correios e Telégrafos, elas não estão na Bolsa de Valores, porque não pode ter capital privado, beleza? Segunda coisa, quando você fala em classificação societária, já que aqui é uma economia mista, eu preciso proteger o parceiro privado. Então aqui só pode ser constituída como sociedade anônima. No caso da empresa pública, não. Eita, eu escrevi um pouquinho no lugar errado, né? A empresa pública, ela pode ter qualquer classificação societária. Ela pode ser uma limitada, não me importa. Inclusive, ela pode ser o quê? Uma SA. Agora, em relação à competência de julgamento, é óbvio que uma das prerrogativas também que o Estado vai ter é que você sempre esteja julgando na Justiça Federal, né? Quando for a União na Federal, se for outro vai para estadual, mas sempre com um julgamento diferenciado, com prerrogativas e tal. Agora, vamos pensar no seguinte. Se eu me deparo com uma sociedade de economia mista e eu trago
para a competência federal o julgamento, eu vou trazer também a parte privada. Então eu estou dando ao lado privado, ao parceiro privado, ao sócio privado, ao acionista privado, prerrogativas de Estado. Isso está errado. Então, óbvio, não me importa. A sociedade de economia mista pode ser da União, do Estado, da Casa do Chambralho. Não me importa. A sociedade de economia mista, ela necessariamente vai ter o seu julgamento na justiça estadual. Tá? Então não há deslocamento de competência. Por que isso? Porque não. Deixa eu trocar. Eu troquei as bolas agora, né? Eu troquei as telas. Não tem lógica você pegar o privado e falar, tranquilo, vem comigo que você vai ser julgado na federal com todas as prerrogativas que a federal tem. Nunca, né? Então, não me importa se essa economia mista é federal, é estadual, é municipal, a justiça será sempre estadual. Lembrando que não existe justiça municipal, né, gente? Pelo amor de Deus. Agora, no caso da empresa pública, você precisa ir lá no artigo 109, inciso 1º da Constituição, que vai dizer para você o seguinte: se essa empresa pública for federal, então a justiça que vai julgar é a federal. Não estou dando prerrogativa para ninguém. Aqui o dinheiro é 100% público, não tem privado. Agora, se essa entidade é do resto, ou seja, estadual, distrital ou municipal, não me importa, o julgamento de qualquer eventual ação será estadual. O que eu estou querendo dizer para você aqui é o seguinte: se você está no Banco do Brasil e sofreu uma ofensa, quer entrar com uma ação contra um servidor público lá, no caso um agente público, um empregado público, quer entrar com uma ação contra o Banco do Brasil, que você quer uma reparação de dano, não sei o quê, estadual. Agora, quando é uma empresa pública, você tem que pensar, peraí, aonde que eu vou propor uma ação? Ação administrativa, não importa, uma ação anulatória, uma ação de indenização, não interessa. Onde que eu vou propor? Depende, a empresa pública é federal? É, então manda para a Justiça Federal. Se não é, manda para a estadual. Isso aqui é interessante porque, assim, por que a economia mista não tá? Porque o 109, inciso 1º, não quis, e por uma lógica, tem gente privada ali. Eu não posso trazer o privado para ter prerrogativas de público com essa moleza toda. Beleza? Então, ó, baita revisão que nós fizemos aí de administração pública. Eu sei que ficou grande, mas a ideia era exatamente fazer uma revisão. Você vê que se fosse dar uma aula mesmo, duraria 3 horas, né? Eu acho que deu pra gente rever bastante coisa aí, beleza? Próxima aula a gente fala aí sobre um outro assunto que seja importante também. Um abraço.